Louvado seja o nosso Deus. Que bom nós podermos, nesse primeiro final de semana, né? Tivemos o domingo, que foi dia 1º, o primeiro dia da semana, e nesse segundo domingo, estarmos aqui reunidos para cultuarmos a Deus. Uma escolha no começo do ano que nós fazemos, uma decisão que nós já tomamos de estar aqui na presença de Deus. Nós todos os dias temos a oportunidade de tomarmos decisão do que vamos fazer com a nossa vida. E quando nós decidimos vir para um lugar como esse, a decisão que nós estamos tomando é de adorar a Deus, é de engrandecer a Deus com as nossas vidas, é de aprender mais de Deus e de nos aproximarmos mais da vontade dEle. Essa é a nossa decisão. Eu, quando venho para este local que é consagrado a Deus, eu venho com muita alegria, realmente para celebrar, para cultuar a Deus, com muita gratidão em meu coração. Nós que na passagem do ano aí tivemos ministrando um culto tão abençoado, né? O culto de passagem da virada do ano, final de 2022, início de 2023, onde realmente tantos testemunhos, tantas palavras, mas Deus tocou no nosso coração ali para falarmos acerca do serviço, né? E eu creio que este pode ser, se nós tomarmos decisão, o ano do serviço a Deus em nossas vidas, porque uma pessoa que serve a Deus, ela é uma pessoa útil neste mundo. Sabia disso? Ela é útil para Deus. Se você não é útil para Deus, então não adianta você ganhar tanto dinheiro, você conquistar tantas coisas nessa vida, de nada vai valer, sabe? Porque de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, decida ser útil para Deus, servir a Deus. É verdade, nós vivemos como filhos, né? Temos direito à graça, mas nos posicionamos como servos, porque o Filho, o unigênito Filho de Deus legítimo, né? Ele escolheu ser um servo, sendo sempre filho. Então seja sempre filho, escolhendo, decidindo ser um servo nas mãos de Deus. E eu quero então, com vocês que aqui estão, né? Hoje o pastor Eduardo e a pastora Adra estão ministrando lá em São Paulo. Todo começo do ano a gente vai lá, né, servir. Ano passado acho que fomos nós, né? Ano passado, ano retrasado, nós estivemos lá na igreja do pastor Arnaldo, que ele faz a festa das primícias. Então é interessante, porque eu acho que por 2 semanas, né, eles se reúnem todos os dias na igreja para cultuar a Deus. Eu não sei se é 12 dias ou é 2 semanas completas, mas deve ser 12 dias. Eles se reúnem todos os dias, a partir do dia 2, todos os dias com culto. E eu fiquei impressionado quando eu fui lá, porque todos os dias a igreja é cheia, né? Num bairro muito simples, cidade de Tiradentes, em São Paulo, lá nas quebradas de Itaquera, lá para lá, né? Parque do Carmo, mas a igreja lotada. Então, entregue o seu melhor a Deus, como nós já ouvimos aqui, dê um pouquinho mais neste ano. Eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia em 1 Pedro, no capítulo de número 4, para nós lermos aí alguns versículos, para dar base àquilo que nós queremos ministrar. Então, nesse dia, nessa manhã, lógico que esse é o primeiro domingo que nos reunimos aqui na igreja. Tivemos quinta-feira um culto abençoadíssimo. Aliás, os cultos de quinta-feira, gente. Onde é que você tem estado nas últimas quintas-feiras, hein? Sabe, eu tinha uma alegria tão grande de ver os cultos de quinta-feira, a igreja lotada, sabe? Eu lembro, há muitos anos atrás, quando eu fui ministrar numa igreja, e o pastor falou que tinha 1000 pessoas a igreja dele. Há muitos anos isso aí eu creio que foi no ano de 2005, 2004, 2005, eu fui ministrar lá em Paulínia, e ele falou que tinha 1000 membros na igreja dele, e ele tinha um culto como nós na quinta-feira, né? No meio da semana ele me chamou para ministrar no culto da quinta-feira, e eu fui naquele culto ministrar, e quando eu cheguei na igreja, tinha na igreja umas 50, 60 pessoas, né? Eu falei,
esse é o número de pessoas que vêm de quinta-feira na sua igreja, culto de quinta? Ele falou, porque aqui o povo é muito ocupado, tem muita coisa para fazer, então é difícil eles comparecerem de quinta. Eu estou lembrando isso porque eu lembro que eu falei para ele, há quase 20 anos atrás, eu falei, olha, minha igreja também tem culto às quintas-feiras, mas se você for ministrar na minha igreja, eu duvido que uma quinta-feira na nossa igreja tenha menos que 100 pessoas reunidas. E eu só tenho na minha igreja 300 pessoas, na época. Eu falei para ele, né? Eu falei, você tem que dar um gás nessa turma. Então agora eu fico triste de ver cultos tão abençoados, que fazem tanta diferença, culto gostoso, né? A palavra das mulheres aqui, quinta deve ter sido maravilhosa. Lá embaixo, Lindomar, uma palavra descontraída, uma palavra prática, tão gostoso, né? A gente estar aqui reunido. Sabe, eu tenho visto as últimas, e as quintas-feiras que antecedeu a passagem do ano, o culto que eu trouxe os haitianos aqui, né? Quem é que estava naquele culto dos haitianos, aquela quinta-feira? Estava cheia a igreja, até porque eles vieram umas 70 pessoas aqui, né? 60, 70 pessoas. Que alegria, que festa, que celebração. Sabe, é um culto daquele que você fala, técnica musical, essas coisas ficam tudo em segundo plano. Volume do som fica tudo segundo plano quando há a unção, o poder, a presença, a alegria de Deus presente. Então foi um culto maravilhoso, onde deixou muita saudade, e queremos trazê-los mais vezes aqui. E na outra quinta, antes do Natal, gente, olha, eu vim aqui, o pastor Braz e a pastora Clô dirigiu, até eu vim incrédulo para o culto, aquele culto. Chegamos aqui, eu acho que, eu não sei, não tinha 50 pessoas, umas 30, 40 pessoas, né, talvez no culto, não passou de 50 pessoas, bem contado, contando com as crianças. Né? Gente, e quando a pastora Clô falou, hoje é um culto de celebração, hoje é um culto de louvor. Eu falei, meu Deus, né? Vai inventar. Gente, mas que culto abençoado, que presença de Deus aquele culto aqui neste lugar. Quando ela chamou, ainda para completar, o irmão Jaci aqui para ministrar um louvor, que unção que tinha, que graça, que poder de Deus em nosso meio. Aí o pastor Brás subiu, deu uma palavra bem prática de 20 minutos aqui, mas que foi o suficiente para completar um culto abençoadíssimo, com menos de 50 pessoas presentes. E aí eu olho e falo, meu Deus, né, me perdoe por ser incrédulo, e perdoe a tua igreja, né, que se envolve tanto com as atividades desse mundo, que não podem estar aqui. Veja, eu estou dizendo de maneira generalizada, é lógico, é uma época de casamentos, é uma época de atividades, de formaturas, que pessoas realmente não podem estar, mas eu sei que muita gente poderia e podem estar aqui nas quintas-feiras e não tem estado. Sabe por quê? Porque está perdendo a alegria da presença de Deus, a alegria. Sabe, o salmo que diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Né? Então, a igreja, infelizmente, tem perdido este prazer, esta alegria em sua vida. E é tão bom se nós buscássemos e resgatássemos isso. Avalie a sua vida, né? Aqui o pastor Giovanni já começou dizendo aí, né? Que Deus espera um pouquinho mais, que a gente dê um pouquinho mais. Vamos crer que Deus vai derramar do seu poder em nossas vidas. Vamos ler agora aí, 1 Pedro 4, versículos 7 a 11. Carolzinha aí, por favor, nos ajude. Diz assim a palavra de Deus. Isso aqui pode ter algumas palavras diferentes, porque ela é corrigida como essa, ao meio da revista corrigida, mas essa é a fiel. Não que essa aí seja infiel, mas é só uma terminologia. Diz assim a palavra de Deus, então, a partir do versículo 7 do capítulo 4 de 1 Pedro. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tenha ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações.
Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus, o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Amém. Que o Espírito Santo nos direcione agora para que falemos aquilo que Ele quer falar para nós nesse início de ano, continuando aquilo que já começou na virada do ano. E eu quero falar aqui com o tema Fluindo na Graça de Deus. Aqui é uma advertência de Deus. Deus, Ele faz uma advertência sobre o final dos tempos. Ele usa aqui, evidentemente, a vida do apóstolo Pedro, que deixou escrita essa carta, mas é uma inspiração do Espírito. Então, Deus usa Pedro aqui para nos alertar que nós estamos nos finais dos tempos. Então, alguns dizem assim, mas ele falou isso aí, escreveu isso aí há quase 2000 anos atrás. Imagine, se ele há 2000 anos atrás disse que estava no final dos tempos, imagine agora, mais de 2000 anos depois que ele escreveu, né? Então, certamente, Deus, Ele já olhava e tem sido misericordioso e tem alongado aí os tempos para a volta de Jesus, para que nós estejamos realmente preparados. Mas Ele está voltando, os tempos estão se encerrando, acabando. E aqui diz então, né, olha, vem esse alerta sobre o final dos tempos e diz, olha, então, sejam sóbrios. Primeira coisa, seja uma pessoa sóbria. Ser uma pessoa sóbria é uma pessoa estar lúcida, é estar atento ao que está acontecendo, é não se distrair, sabe? É entender os sinais, entender aquilo que está acontecendo à nossa volta, é discernir, é ter uma sensibilidade que só aqueles que estão atentos na presença de Deus podem ter. Por isso que ele diz que nós vamos vigiar como? Vigiai em oração, né? É isso que vai dizer o final do versículo 7, sede sóbrios e vigiai em oração. Amados, muitas pessoas, a oração fala de uma comunhão diária com Deus, fala de não deixar de orar, porque uma pessoa que deixa de orar, e deixa também de ouvir a palavra, ele perde a sensibilidade, ele perde a noção daquilo que está acontecendo, ele deixa de ouvir a direção de Deus, porque quando nós falamos com Deus, Deus responde, Deus fala conosco. Podemos até não ter muita sensibilidade, mas Deus vai nos dando a cada dia, porque nós nos dispomos a falar e a ouvi-lo. Então, nós precisamos vigiar em oração, amados. Vigiar é para que nós não sejamos roubados. Essa palavra é isso. Para que não tire de nós, sabe, aquilo que Deus tem nos dado. Então, nós precisamos vigiar, e quando a gente fala de vigiar, evidentemente nós vamos lembrar da parábola das 10 virgens, das prudentes e das imprudentes. As imprudentes representam aqueles que não oram, aqueles que não vigiam, aqueles que não buscam ter uma comunhão com Deus. Então, a gente vigia, e olhando para essa parábola citada, a gente vigia para que o azeite, a unção, o poder, a graça, a glória de Deus que está sobre nós, não se esgote, não seque, não acabe. Sabe, não é que a lâmpada daquelas 5 virgens imprudentes, citada ali no final do livro de Mateus, ela que não estava acesa, não, ela tinha muito pouco, não tinha o suficiente, iria acabar.
a luz talvez já estivesse fraca, quase apagando. Então, é isso, quando nós não vigiamos em oração, então, esse azeite vai acabando. E nós, quando o azeite vai acabando, quando o óleo, a unção, essa aqui é uma igreja pentecostal. Uma igreja pentecostal crê muito no poder de Deus, mas crê nas manifestações do poder do Espírito Santo que traz vida para nós. Fogo incendeia o nosso coração. E quando o azeite vai secando, é secado, retirado de alguma maneira, a frieza vai entrando, a indiferença, ou não está nem aí com o que está acontecendo, sabe, vai entrando dentro de nós. Então, nós precisamos vigiar em oração. Não deixe que o sistema deste mundo que nós vivemos roube os valores cristãos. Não se distraia. Não se distrai. Por isso que Deus diz: desperta, tu que dormes, acorda, levanta-te dentre os mortos. Deus quer se revelar, Ele quer te esclarecer o que está acontecendo e que os finais dos tempos estão aí, nós já estamos vivendo isso. Então, veja, aí vem esse alerta que Deus faz para conosco. E é lógico que vem bem de encontro àquilo que a gente está vivendo. Hoje a pessoa, ela não quer mais, ou seja, fazer as coisas para Deus é mais compromisso. Servir na obra é mais compromisso. Ir na igreja, ir nos cultos, ir nas programações é mais compromisso. Por que mais? Por que mais? Por que mais? É mais porque ela já está cheio de atividade que tem um outro retorno, que não é a presença de Deus e que não é a vida eterna. É o dinheiro. É o dinheiro e outras coisas que esse mundo oferece, o prazer. Não que nós não precisamos dessas coisas, lógico que nós precisamos de tudo isso. O problema é, dê a César o que é de César. Quando fala de César, está falando desse mundo, do sistema, das autoridades, está falando do sistema desse mundo. Dê a César, César representa o mundo. Dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. Então não dê resto para Deus, dê o melhor. Deus é um Deus de primícias, Deus não é um Deus de resto. Então, veja, por isso que a palavra parece que enxergando de uma maneira tão atual, e realmente enxergando o que está acontecendo à nossa volta, nos dias que nós vivemos. Então, a palavra vem falar de nós sermos cheios do amor de Deus, para podermos então servir a graça e pela graça. Nós servimos, damos a graça para os outros de Deus, e tem que ser também pela graça. E fala com o poder de Deus. Você vê que isso tudo é aliado, porque, sabe, amado, sem a graça de Deus, nós não temos o que servir para os outros, a não ser por uma recompensa de dinheiro. A graça de Deus que gera em nós uma disposição, sabendo que a nossa recompensa não é nesse mundo, e a gente valoriza isso. O verdadeiro cristão, os verdadeiros adoradores que Deus procura, não é um que canta muito bonito e que canta o dia inteiro, mas é aquele que valoriza realmente as coisas espirituais, e o seu cântico, o seu louvor é somente a expressão verbal de sua gratidão, porque ele valoriza aquilo que ele valoriza, porque nós não temos uma recompensa muitas vezes financeira. Então, veja, e isso tudo aqui, então nós precisamos muito desse amor para servir a graça e pela graça com o poder de Deus. E aqui diz, como despenseiros, eu gosto dessa palavra, em outras traduções, é mordomos, Então, despenseiros ou mordomos. É um pouquinho diferente, porque o despenseiro é aquele que cuida da despensa, O despenseiro
é aquele que mantém a despensa suprida, ele cuida da despensa, ele não permite que falte nada. É a melhor interpretação para despenseiro, porque está falando de uma despensa. Então, aqui está tratando nós como um recipiente, como um local, como um vaso, como uma despensa, aonde é colocado os valores divinos, o poder de Deus. E também, aqui diz para que nós possamos, então, como despenseiros, cuidando da despensa, mantendo abastecido, e como mordomo, servindo a muitas formas da graça de Deus. Sabe, amados, aqui fala dos dons de Deus. Os dons de Deus, ele só vai fluir como Deus quer que ele flui das nossas vidas, se nós aprendermos a fluir pela graça de Deus. Sabe, eu creio que muitos de nós não temos muita dificuldade de entender a graça de Deus para conosco, né? Mas muitos têm dificuldade de entender a graça de Deus por nós. Então, veja, nós precisamos entender algo, que esse amor de Deus que nós conhecemos, que nós falamos, que nós cremos, que nós temos, ele flui pela graça. O amor vai fluir, nós só vamos servir pela graça. Então, se nós não servimos, não tem muito propósito ser cheio do amor de Deus. Nós vamos ter amor para nós mesmos, né? Então, não tem muito propósito. Agora, entender um pouco essa terminologia graça, né? Graça em nós. Graça em nós é receber o que não merecemos. A graça de Deus em nós é nós recebermos aquilo que nós não merecemos. Sabia que nós já temos dificuldade com isso? Nós temos dificuldade em receber a graça, em viver a graça. Nós achamos que nós precisamos merecer. Aquela pessoa mereceu aquilo. Eu não mereço. Sabe? A questão não é merecimento. A questão é que Deus já fez e Deus dá. É só você pegar. A questão é só se mover para receber, né? É só se mover. É só isso. O nosso trabalho todo é nos mover. Quando nós ouvimos aí, né, o pastor Giovanni falar, né, que vamos dar um pouquinho mais, vamos nos mover um pouquinho mais, vamos crer um pouquinho mais em Deus. Não é você trabalhar mais, se esforçar mais, arrumar mais um emprego. Não, nós estamos falando de coisas eternas, coisas espirituais, não de coisas temporais e passageiras. Busca em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, são automáticos. Se você se mover mais em direção a Deus, você vai ter muito mais de Deus. E se você tiver muito mais de Deus, você vai ter muito mais, porque é de graça. Tudo que nós temos que fazer é sair e buscar. Você vem aqui, lógico, louvar e engrandecer a Deus, mas você vem buscar da graça de Deus, amado. Aqui é um lugar da manifestação da graça, do amor de Deus. Então nós temos dificuldades, porque nós achamos que nós precisamos merecer, porque eu preciso trabalhar mais, porque eu preciso me esforçar mais. Amados, sabe, entenda isso. É só você crer. A graça de Deus, você recebe. Quando a gente fala uma palavra, e às vezes sente no coração de falar, se você quer, levante-se e venha buscar, é só isso. É como se Deus estivesse sempre pela graça, entregando algo para nós, e falasse, filho, levante-se, venha pegar o que é teu. Isso é graça. A graça, ela precisa que nós creiamos, e a fé, ela nos impulsiona a ir receber. Ela não nos deixa acomodado. Então, a fé, por isso que fala, a fé sem atitudes é morta. Eu creio, Deus vai trazer aqui para mim. Vai ter com a formiga preguiçoso. Desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos. Então, Deus é um Deus de quem está acordado, de quem está em pé, de quem está agindo, de quem está atuando, de quem pela fé está fazendo algo. Eu não estou parado, distraindo
com as coisas desse sistema, senão você vai sendo destruído, você vai sendo roubado na sua vida, você vai sendo roubado no melhor de Deus. Então, nós precisamos saber que a graça em nós é receber o que não merecemos. Deus já fez tudo por você. Você não precisa jejuar 40 dias para ter alguma coisa de Deus. Você jejua, sim, para ficar mais sensível, para ter mais coragem, para ouvir a voz de Deus e para ter coragem de fazer as coisas para buscar aquilo que Deus tem para você. Você ora para você ouvir mais o que Deus tem para você e a direção que Ele quer dar para que você não ande por caminhos que está destruindo você, a sua família e sua alegria, a sua paz e roubando sua salvação. Não. Então, nós oramos para ouvir, para ser sensível a Deus, nós jejuamos para ser sensível a Deus, não porque isso vai mudar o coração de Deus, Deus vai me dar, porque eu jejuo demais, não, você só vai ter mais sensibilidade, sabe, Deus vai continuar sendo o mesmo, Deus já fez tudo por você, receba, em nome de Jesus, você já é curado, se você crê, já é o suficiente, acredite que Deus já fez tudo, então, isso, amados, é a graça em nós. Deus nos deu a salvação. Ele nos deu. Eu creio na obra de Jesus, eu sou salvo, e porque eu creio de graça, eu vivo como uma pessoa salva. Agora, a graça por nós, essa graça em nós, já é difícil de entender. Agora, a graça por nós é dar algo a quem não merece. Então, se a graça de Deus em nós é receber o que nós não merecemos, agora a graça de Deus por nós, e é esse o fato do servo, é dar algo a alguém que não merece nada. Sabe, isso aí é muito mais difícil. Fazer o bem a quem faz bem, a própria palavra diz, é fácil. Agora, fazer o bem a quem te faz mal, aí é outra história. E é isso que Deus espera. Amar aqueles que te amam é fácil. Agora, amar aqueles que te odeiam, aí é algo muito mais difícil. E é isso, amado, ser servo neste mundo, essa segunda parte. E por isso, nós temos que ter em nós esse ardente amor que é falado na palavra de Deus, porque o amor cobrirá multidões de pecados, ou de defeitos, ou de tantas coisas. Então, veja, Pedro, ele deixa essas palavras, fala dos sinais dos tempos, e ele então nos ensina pela palavra, mas não somente ensina, mas ele deixa com a vida dele o exemplo de alguém que serviu a Deus até a sua morte. Interessante, né? Porque ele amou a Jesus em carne, né? Ele amou em carne e não foi suficiente, né? E depois que Jesus partiu desse mundo, ele teve que ter a revelação do Espírito Santo para amar e servir a Jesus em espírito, né? Mas ele deixou um exemplo. E assim como Pedro deixou um exemplo, também Paulo, ele nos ensina também e deixou o exemplo de como servirmos. Interessante que Paulo, ele só andou com Deus em espírito, né? Ele teve a revelação de Deus e parece que ele teve ainda mais facilidade do que o próprio Pedro de servir. Pedro que andou com Jesus e viu pessoalmente Jesus mostrando como é que o homem deve fazer. Paulo não, Paulo teve uma revelação, ele teve um encontro, uma revelação, e essa revelação de Jesus gerou nele uma gratidão tão grande pela salvação que ele creu, e pela fé ele foi um exemplo extraordinário de servo. E agora, falando de Paulo, né, 2 Coríntios, capítulo 12, que eu citei no final do ano, no capítulo 12, aí eu vou ler alguns versículos, para que nós entendamos um pouquinho desta graça, que nos leva a servirmos, a fluirmos por ela, né? Como servir pessoas que não merecem, não merecem nada, merecem morrer.
Veja aí comigo a partir do versículo 7 também. 2 Coríntios 7, 12, de 7 a 10. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, aqui Paulo falando, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, Deus disse, né? A minha graça te basta, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa, é na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Fui nécio em gloriar. Não, era só até o 10 mesmo, tá? Não é o 11, não. Tá? Veja o que o apóstolo Paulo, que era um exemplo de serviço, ele fala. Paulo, ele teve uma revelação extraordinária de Deus. E tem uma coisa que, para nós sermos servos, e entendermos um pouquinho, e entregarmos essa graça, e abençoarmos as pessoas pela graça e de graça, nós precisamos de ter um pouco da revelação. E Paulo teve revelação de coisas tremendas, ele viu, e para que ele não perdesse a humildade, Deus permitiu um espinho na carne dele. Veja, a gente percebe que muitas pessoas usadas por Deus, elas acabam se ensoberbecendo. Eu já vi pessoas que fluem nos dons de Deus e acabam se perdendo. Por quê? Porque os dons são de Deus, é de graça. E para servir os outros, a gente não pode forçar. Eu vi pessoas com dons, pastores com dons extraordinários. Só que aí começou a ser muito requisitado e muito procurado. E aí chegava uma pessoa, Deus não falava nada, ele inventava alguma coisa. Aí foi se perdendo e morreu cedo por causa disso. Então, a soberba, sabe, a humildade, falar, amado, vai ler a palavra. Muitas pessoas falam, pastor, o que eu faço? Olha, eu vou fazer esse teste, me dê uma palavra se eu vou passar. Eu falo, eu vou dar uma palavra, vai estudar. Eu falo para a pessoa, vai estudar, vai se preparar. Por quê? Porque tem gente, meu servo, é isso que eu vos digo. Não que eu não creia nesse tipo de palavra, eu creio, amado. Tem muita gente séria que dá palavra. Eis que eu vos digo, você vai fazer aquele teste, vai passar em primeiro lugar. Sabe, mas a pessoa se empolga um pouco. Não é que ela não é usada, mas para quê? Vai se preparar, né? Vai ler a Bíblia. Pastor, o que eu faço nessa situação? Às vezes são coisas tão óbvias na Bíblia. As pessoas perguntam, dá uma palavra para mim, pastor, e já fecha até os olhinhos assim. Fecha os olhos, lê a Bíblia que Deus vai falar com você. Ora, tenha comunhão com Deus. Tem gente que fala aleluia, glória a Deus, né? Recebe como sendo de Deus, e né? Mas, amados, sabe, tem pessoas, eu creio, já recebi muita profeta, muitas profecias que realmente vieram de Deus, mas muitas coisas foram do sentimento da pessoa. Então, aqui Paulo diz, olha, para não me ensoberbecer, para que ele permanecesse humilde, Deus então permitiu um espinho na carne. Agora vamos entender esse espinho na carne, porque esse espinho na carne é fundamental para que nós entendamos a graça, para que entendamos como servir as pessoas. Então, eu já ouço falar muita coisa acerca disso, mas esse espinho na carne, então, vai nos ensinar o quão difícil é servir, só isso. O espinho na carne vai mostrar que é muito difícil servir. É para isso que está escrito no livro da pessoa, creio, que mais serviu, biblicamente falando. Então, veja, eu não creio ser uma doença. Sabe, eu procurei estudar, buscar, orar, e eu acreditava que era doença, mas depois, uma hora, eu tive entendimento. Eu não creio, estudando e buscando revelação de Deus. Porque Paulo,
Primeira coisa, ele diz ser um mensageiro. Esse espinho, ele diz ser um mensageiro de Satanás. Sabe, primeiro essa palavra que ele usa, né, mensageiro de Satanás, é a palavra grega que é escrito na Bíblia, que é ágelos, que se pronuncia lá no grego ângelos, que é a palavra traduzida para anjo. E essa palavra, ela é escrita 186 vezes na Bíblia. E dessas 186 vezes que ela é escrita, essa palavra ângelo, ela 179, ela é traduzida para anjo. E 7 vezes ela é traduzida para mensageiro. E aqui ela é traduzida por mensageiro. Então, era um anjo de Satanás, um anjo caído, né, que Deus permitiu que causasse sofrimento na vida de Paulo. E a própria palavra espinho, quando você lê ela na Bíblia, ela é escrita mais no Velho Testamento, né? Você vai ver, eu vi 2 versículos aqui, eu vi número 33, 55, e eu li em Ezequiel 28, 24, ela vai se referir não a uma doença, nunca a uma doença, ela vai se referir aos gigantes que atormentavam, ela vai se referir aos inimigos que atazanavam a vida de Israel. Nunca ela é traduzida, essa palavra original que a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento, o Velho Testamento foi escrito no hebraico e o livro de Jó no aramaico. Mas quer dizer espinho, quer dizer mensageiro, quer dizer inimigo, quer dizer problemas de relacionamento. Então, veja, amados, certamente que na vida de Paulo esse espinho, sabe o que era? Eram pessoas ingratas, pessoas que ele pregava hoje o Evangelho, e a gente vê isso, ele pregando, aceitava, e daqui a pouco estava se levantando contra Paulo, e perseguindo, e alguns até querendo matar, lançando ele, às vezes pessoas que tinham ouvido ele falar, que tinha crido, agora induzida pelos que eram contrários, levando Paulo a ser preso, chicoteado, até a ser apedrejado. Então, veja, esse espinho na carne, eram pessoas más, pessoas cruéis, né? Então, veja, pessoas que feriam e provocavam dores como dor de espinho na carne. Amados, eu já fiquei doente várias vezes. Não é fácil ficar doente. Mas você sabe que uma doença dificilmente tira a minha alegria? Dificilmente tira a minha alegria. Agora, quer uma pessoa que tira alegria, quer uma coisa que tira alegria, que machuca muito? É a ingratidão, é a calúnia, é você ouvir de pessoas, olha, me falaram que a pessoa saiu da igreja porque o senhor roubou a igreja, sabe, é ouvir pessoas vir falar um monte de coisa para você, te ofender, sabe, e você saber que você está amando aquela pessoa, você saber que você está dando a vida por aquela pessoa, é você ser caluniado. Eu acho que para mim, eu não sei para você, a traição é a maior dor, sabe, a dor da perda de alguém é muito difícil, mas você que tem Deus, logo vai passar, porque se a pessoa morreu com Deus, você sabe que logo você vai encontrar com ela na glória, que nesse mundo você vai ter aflição. Agora, a dor de uma traição, a dor de uma pessoa que fala mal de você, e você achava que era seu amigo, sabe, de um parente que te despreza, sabe, essa dor é a pior dor que tem, para mim é. E eu creio que aqui o que Deus fala, o que o Paulo está falando é exatamente isso, sabe, ele está falando de pessoas cruéis, vingativas, egoístas, sem amor de Deus e nenhuma graça. Então, o que Deus está falando para Paulo, porque Paulo diz, olha, eu orei para Deus me livrar dessas pessoas que fazem eu sofrer, sempre
surgem essas pessoas que dá até desânimo de fazer a obra. Elas me decepcionam, eu invisto. Elas viram as costas, saem falando mal de mim. E eu pedi para Deus me livrar desses, me livre dos fofoqueiros. Me livre dessas pessoas maldosas, me livre dessas pessoas más, dessas pessoas cruéis, dessas pessoas vingativas, egoístas, que só querem o meu mal. Livre! 3 vezes ele orou, e aí Deus fala: Paulo, eu não vou te livrar. Sabe por quê? Para você, a minha graça te basta, porque o seu poder se aperfeiçoa. O meu poder se aperfeiçoa em você pelas suas fraquezas. Você vai depender de mim. Eu te dou graça. Eu te amo o suficiente para suprir o ódio, a mágoa dessas pessoas. Quando você for humilhado, quando você for desprezado, quando você for traído, quando você for ofendido, olhe para a minha graça, que essas pessoas somente estão agindo segundo a natureza dela. Se você se encher da minha graça, isso será suficiente para você servir até a esses inimigos que tentam te apedrejar. E é muito interessante que Paulo, ele acaba de sair de uma cidade, acho que era Icônio, e Listra ali, Icônio, eu não sei se é o contrário, se ele saiu de Listra e foi para Icônio, se ele saiu de Icônio e foi para Listra, mas ele prega, as pessoas creem, maior sucesso. A igreja está bombando, ele está celebrando com o povo ali o amor de Deus, e de repente chega um judeu e começa influenciar, envenenar as pessoas contra ele. A Bíblia diz isso. Começa a levantar aquelas pessoas que estavam celebrando já há algum tempo, começa a levantar elas, e essas mesmas pessoas abençoadas, influenciadas por uns amaldiçoados, elas agora que estavam do lado de Paulo, começam a falar: ele é um enganador, é um mentiroso, ele merece morrer, e pegam, vão matar ele, e apedrejam Paulo, até pensar que ele estava morto de tanta pedrada que ele levou. Ficou lá estatelado no chão. Aí os discípulos ficam sabendo, está lá na divisa de Listra com Icônio, vai lá, pega Paulo, leva ele para outra cidade. Acho que em Listra ele foi apedrejado, levam ele para Icônio. E lá, nessa outra cidade, cuidam dele, ele vai melhorando, ele é restaurado, ele cura ele. Aí, aqui está uma bênção, você está pregando, o povo está se convertendo aqui, Paulo. Ele falou: não, mas eu tenho que voltar lá. Mas eles acabaram de te apedrejar, eles querem te matar. Mas eu preciso falar da graça de Deus. Isso é graça. E Paulo, os mesmos discípulos querendo impedir de todo jeito, ele volta lá para aquela cidade e continua pregando o amor e a graça de Deus, e edifica ali uma igreja. Amados, ele entendeu quando Deus disse a ele: Paulo, eu não vou te livrar, sabe? E se você ver isso que eu estou falando, nesse capítulo 12 de 2 Coríntios, que vai descrever quando Deus fala: basta, para ti basta a minha graça, ele vai entender que ele, por algumas vezes, ele se gloriou, ele achou que ele era o cara. Ele diz que ele foi constrangido por Deus, mas no versículo 10 vai dizer: olha, agora eu aprendi, eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, porque às vezes diante de calúnia você não tem argumento, você se sente fraco, impotente. Aí ele fala: agora eu sinto prazer nas injúrias, nas necessidades, quando as pessoas não abençoavam, ele não supria as necessidades, não tinha comida, não tinha dinheiro para viajar, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Ele levantava no meio da fraqueza
das dores, para falar, eu vou lá abençoar essa pessoa, eu vou lá dizer que eu amo ela vai me mandar embora, ela vai me apedrejar, ela vai me ofender, mas eu vou lá dizer que eu a amo, porque a graça de Deus me enche. E ele, cheio de alegria, voltava para esses lugares. Então, eu quero dizer, amado, o mundo, ele está cada dia mais difícil para pessoas honradas e cristãos como nós. Cada dia mais difícil. E muitos estão se rendendo a esse sistema, porque os nossos jovens são muitas vezes ridicularizados. E a gente vê o mundo, amado, sabe? A gente se preocupou muito, orou aí para que sabe, o comunismo não viesse a dominar, mas sabe, para nós basta a graça de Deus. Eu tenho orado já pelo nosso novo presidente, sabe, amados? Muitos enganados, sabe? Mas eu já vi aí leis que estavam, projetos que estavam engavetados desde 2015, né? De casamento de um com o outro, agora está tudo rolando, né? Principalmente agora que os novos ainda estão de férias, né? Não assumiram deputados, né? Senadores, né? Então estão aproveitando e aprovando tudo. Então, sabe, amados, não espere por coisas boas, não. As pessoas fazem isso porque vem um dinheirinho, vem uma bolsinha a mais, sabe, mas está nem aí. E então nós estamos caminhando para dias difíceis, amados. Então, a crueldade, a libertinagem, a promiscuidade, sabe, e tantas outras coisas ruins estão sendo institucionalizadas, e muitas até legalizadas. Institucionalizada porque está fazendo parte já do sistema, né? E muitas dessas barbaridades já estão virando lei. E nós temos que saber, amados, que o mundo jaz no maligno, e nós não devemos esperar de homem, não que o outro presidente ia mudar tudo, mas pelo menos era uma mãozinha a mais para o nosso trabalho aí, né, para a nossa luta, facilitava um pouquinho nessa área espiritual. Mas espera por tempos difíceis, não só aqui, mas em todo mundo, amado. Então, e não temos que ficar com raiva, porque a graça tem que fluir. Tem pessoas que falam, como é que o senhor consegue orar por quem faz mal? Eu falo, gente, eu olho para a graça de Deus, porque se Ele diz que a graça dEle é suficiente, eu não vou esperar a graça do mundo, eu não vou esperar uma pessoa fazer um monte de coisa boa para mim, para eu ser boa para ela. Não que eu seja perfeito, eu piso na bola, eu ofendo também, eu tenho atitude que muitas vezes entristece, fere pessoas, mas não é por isso que eu vou sair da graça, amado. Sabe, Paulo também tinha as quedas dele. Paulo tem uma briga com João Marcos, que separa os dois, mas lá no fim da vida dele, a gente vê que ele se reconciliou, sabe? Paulo, uma hora ele fala, olha, eu entreguei fulano de tal nas mãos de Satanás. Mas, sabe, Paulo tinha as suas quedas, mas ele entendia, depois lá na frente, que a graça de Deus era suficiente para ele perdoar, para ele amar, e para ele continuar servindo pessoas. Amado, então, veja, se nós não entendermos esta graça, nós vamos cair na mesma crueldade do mundo. Nós vamos ser também pessoas cruéis, pessoas vingativas e pessoas egoístas. Sabe? Então, não é fácil. E veja, nós estamos num mundo que cada dia mais as pessoas se atiram aí, a gente olha para o mundo cada dia mais tem diversão aí para valer, né? Hoje, a pessoa não precisa nem sair de casa para se divertir, né? Hoje, as pessoas não precisam nem sair de casa para fazer sexo, faz na internet, é impressionante, né? Então, a liberdade humana, que é essa libertinagem, sabe? Hoje, vem aí, sabe? Você prega a liberdade, vale tudo! Vale tudo, você faz o que você quiser. Então, amados, cada dia, isso está entrando e muitos cristãos estão desavisados. Muitos cristãos desavisados entrando nesta onda. Então, eu falei de quinta-feira, sabe por que muita gente não vem no culto de quinta-feira? Fica no videogame, assistindo filme, fazendo essas coisas, dando um rolê. Preciso dedicar tempo para a família. Que tempo para a família o quê? Sabe? Você é papo furado. Está no videogame, está numa diversão lá no seu celular, ali nas redes sociais, ali,
muitas vezes até brigando, tirando foto, fazendo selfies, no Face, postando. Então, sabe, amado, a gente tem que tomar cuidado, não que essas coisas sejam diabólicas, mas a tudo que é em excesso, essas coisas são boas, mas não vamos deixar as coisas boas roubar aquilo que é de Deus da nossa vida. Vamos ter atitude, sabe? A palavra de Deus, ela diz, falando dos sinais dos tempos, um texto que eu gosto de pregar também, em Mateus 24:12, que nos finais dos tempos, os discípulos estão questionando Jesus acerca dos sinais do tempo. Ele diz, nos sinais do tempo, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Interessante, as pessoas estão perdendo o amor por outras pessoas. As pessoas estão perdendo o prazer de estar junto com os irmãos. Sabe por quê? Porque está faltando a graça. Sabe? Olha quantas pessoas estão deixando a igreja porque ficou difícil para ela. Ao invés dela mudar de atitude e mudar o ambiente dela, ela muda. Ela vai para outro que não... Sabe? Quantas pessoas que saem da igreja, sabe por quê? Porque a igreja trabalha com célula, Giovanni. Esse negócio de célula, eu não me adaptei. Mas como? Se você foi ganho numa célula. Não é a célula, é o trabalho para Deus. É o trabalho, é o servir outras pessoas. Esse é o problema. Não é a célula. Eu vou para uma igreja que não precisa fazer nada. Eu só vou lá, sento, vou embora e acabou. Faço o meu papel de cristão. Amados, cuidado, sabe, cuidado. Sabe, porque o que nós recebemos, nós temos que entregar. Por isso que Pedro, sabendo desse sistema que conspira contra um verdadeiro cristianismo, ele diz, olha, é difícil nos últimos tempos. Ele vai falar de servir. Nós lemos ali, quando fala de administrar, na maioria das versões, vai falar servir. Você vai servir, você vai ser hospitaleiro, ou seja, vai ser uma pessoa que recebe bem a todos. Até os que não gostam de você, até aqueles que entram aí na igreja e não olham na sua cara. Faz igual eu, corre atrás. Agora perdi um pouco o meu pique, que tem um monte de pastor aí para dividir, né? Mas corri até lá fora, aí de vez em quando ainda faço isso, né? Mas, sabe, eu sei que a pessoa está com raiva de mim, eu corro atrás dela. Eu te amo. Eu não sei porquê, mas sei que está. Então, sabe, amado, não que eu seja o rei da graça, não, às vezes também eu sou sem graça, mas nada é tão sem graça como esse mundo. E tem diversão, tem prazer, tem lazer, tem muitas coisas que nós podemos fazer com a nossa família, mas se nós nos atirarmos a isso, a ponto de dar aquilo que é de Deus, nós estamos nos perdendo, estamos perdendo a nossa vida com Deus, estamos perdendo o nosso prazer em Deus, estamos perdendo a nossa paz. E o noivo está voltando e vai pegar uma noiva radiante, cheia de óleo, com óleo de sobra, com azeite de sobra, não aquela que o foguinho está assim. Sabe o foguinho da lamparina, da vela? Já viu a vela quando está apagando? Tem gente que está assim. Gente, desperta. Vamos encher-nos do amor, porque o amor, você vai conseguir servir esta pessoa que muitas vezes você está pensando, aquela não dá. Dá. Você vai conseguir orar. Você vai conseguir interceder e você vai conseguir surpreender a muitos. Muitos vão continuar te maltratando, mas olhe para a graça de Deus, porque se pelo nome de Cristo, Pedro vai falar um pouquinho na frente nesse capítulo, se pelo nome de Cristo sois vituperados, né? Desprezado, ofendido, ridicularizado, a palavra vai dizer, se pelo nome de Cristo sois vituperado, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa a glória de Cristo. Quando alguém te maltratar e você está querendo abençoar, dar o amor, agir pela graça, olhe para Deus, que você vai ser cheio do Espírito Santo e vai ali, então não esquenta, aprenda a mergulhar nesta graça, não espere
espere, pessoa, ser cheia de graça no mundo. Não espere graça no mundo, mas abasteça-se de Deus. Encha-se, enche o seu tanque com a graça, com o amor de Deus. Nós precisamos muito da graça divina para poder ser servos de Deus nesse mundo, servir o mundo, servir as pessoas que nos perseguem e que muitas vezes nos maltratam. Às vezes alguns desse mundo têm um relampejo aí de Deus e age por graça. Você fala, já viu um chefe cruel, um patrão cruel? De repente, olha, eu vou te dar um prêmio aqui. É a graça de Deus que de alguma maneira deu um relampejo na vida daquele infeliz, né, para entregar algo. Então, amados, encha-se desta graça. Jesus, Ele é o nosso modelo, é o nosso exemplo. E Ele é servo. Pedro, Paulo são referência, mas Jesus é o nosso modelo. Pedro, Paulo são um exemplo, mas Jesus foi perfeito. Ele é o nosso modelo. E Ele deu, Ele serviu amor, graça, Ele deu dons, Ele deu a sua própria vida. O grupo pode subir. Aos cruéis pecadores. E essa graça nos alcançou. E nos transformou. E nos mudou. E é isso que nós celebramos hoje. É o serviço de Jesus com a própria vida. E, amados, Jesus serviu a vida. E por algum motivo foi entregando a vida até chegar até nós. Até chegar até nós. Chegou aqui. E agora, nós pegamos essa vida que foi servida, recebemos essa graça e servimos a outro. Servimos Jesus a outro, porque dele nós fomos servidos. Sabe, amados, você tem sido um servo? Você tem servido a vida de Jesus? Há um poder que nos capacita, mesmo para quem não merece. É graça. Eu tenho medo de ser maltratado. Você precisa conhecer mais da graça de Deus. Precisa demonstrar mais o amor de Deus. Comece a ser servo. Comece a ser servo na sua casa. Você é um cristão. Você ama Jesus. Comece a servir as pessoas à sua volta. A gente erra. Paulo errava. Mas é interessante que foi Paulo que deixou escrito: irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, que a graça logo faça você se mover por ela. Que o amor te mova. Porque o amor, ele é demonstrado pela graça. E serviço só para quem está na graça. Esse mundo é sem graça. Aqui é um lugar de graça. Mas de vez em quando você encontra um desavisado, que não vigia, que não ora, que está sem graça. Maltrata. Você fez aquilo, tira satisfação, se vinga, vira a cara. Não seja envolvido com isso, mas continue envolvido com a graça, com o amor de Deus, porque ela está disponível. Vamos a cada dia decidir negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a esse Jesus. Você precisa ver esse amor. Muitos sabem, porque estudaram, ouviram, aprenderam da graça, do amor, mas poucos conhecem, porque não tem revelação, não consegue agir, não consegue ser espontâneo, parece que é tudo obrigado, forçado. Vamos nos encher dessa graça e vamos nela fluir, porque fará toda a diferença. Que esse seja o ano da graça de Deus. Mergulhe nesta graça, mergulhe nela, mergulhe neste amor e deixe Deus te usar.
Quando uma pessoa veio comunicar a saída dela para mim, por esses dias, eu falei, se você tivesse, eu amo, mas você não acredita no que eu falo. Eu acredito se você acreditasse no que eu falo. Você estava me procurando hoje, não para dizer, eu estou indo embora porque eu não me sinto bem neste lugar. Você estava falando, pastor, o que eu posso fazer para servir mais nesse lugar, para ajudar a mudar mais a situação neste lugar? Realmente, a igreja falta aquela alegria, mas nós podemos fazer diferença. Podemos fazer diferença se aprendermos a mergulhar e a fluir na graça. Receba dessa graça. Feche os seus olhos, enquanto os pastores já podem subir aqui comigo. Os líderes que nos ajudam a servir se preparam para que nós possamos. Nós celebramos isso, amado. Nós servimos. Você é servido, você recebe amor, você recebe graça, mas você tem servido, ou você vive murmurando, reclamando. Tem pessoa que até serve, mas serve murmurando. A pessoa suja tudo, olha, não vê que eu limpo, olha, e só reclama. Não murmure, seja uma pessoa agradável, mesmo como disse o Giovanni, eis-me aqui, eu não estou gostando nada do que estão falando para mim, mas eis-me aqui. Controle-se, seja uma pessoa graciosa. Se não agirem, se nós equivocados agirmos com crueldade com vocês e ferirmos, deixa a graça fluir, que isso vai nos constranger. Constranja as pessoas. O amor de Cristo nos constrange, porque Ele morreu por nós, Ele deu a vida quando nós éramos cruéis como qualquer um daqueles que nos perseguem, pecadores. Constranja com o amor. Como eu preciso aprender isso, e que hoje você seja cheio desse poder, desta graça, para suportar as aflições deste mundo e manter-se firme servindo como servos. Obrigado, meu Deus, obrigado. Tua graça desce das alturas e vem como chuva, lavando as vestes, removendo as manchas da culpa. Graça em cima da graça, graça em cima da graça. Tua graça e rasga a sentença, adota o abandonado, faz dele seu filho. Graça em cima da graça, graça em cima da graça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, como precisamos mergulhar nessa graça, meu Deus, no mundo cruel, papai. Muitas vezes, Senhor, não temos feito diferença, meu Deus. Eu sei, Senhor Jesus, assim como o Senhor serviu a tua vida por nós, e agora nós estamos diante dessa ceia, para dela nos servirmos, já estamos nos servindo, porque a tua palavra, Senhor, oh Deus, é o Senhor, é o teu corpo. Nós estamos nos alimentando e queremos, Senhor, pegar esse pão
porque o Senhor é o pão vivo que desceu do céu. Queremos dele nos alimentar, não apenas de um pão físico, mas um pão físico que simboliza um pão espiritual, meu Deus. O Senhor serviu o teu corpo, e aqui está, meu Deus, e nós nos servimos dele, e queremos servir a outros, papai. Por isso, eis aqui a nossa vida, meu Deus. Derrama dessa unção, para que não esfriemos, para que não negligenciemos, meu Deus, para que nós não nos envolvamos com, ó Deus, as dificuldades, as oposições, as traições, as tristezas desse mundo, a falta de graça desse mundo, mas que nós nos envolvamos, Senhor, com o teu amor, com a tua graça, e sejamos por ela fortalecidos a ponto de nos alimentarmos tanto para podermos entregar a outros. Revela, Senhor, revela a cada um desses que aqui estão, muitas vezes, Senhor, ó Deus, não tão ligados, não tão acesos, por ter tão pouco azeite, tão pouca unção, mas que o Senhor encha, revelando-se como o Senhor se revelou a Paulo, ó Deus, porque a tua graça é suficiente para nós e para darmos àqueles que não têm nenhuma. Obrigado, Pai. Eu abençoo esse povo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos agora orar, consagrando os elementos: o pão, que é o corpo de Cristo, e o cálice com esse suco da uva, que é o sangue do Senhor Jesus. O Luciano, meu genro e minha filha, presbítero Luciano e presbítera Samira, vão estar orando, um pelo pão e o outro pelo produto do cálice. Pai, neste momento nós te agradecemos, Senhor, pela tua graça que foi derramada sobre as nossas vidas, ó Pai. E também te agradecemos, Senhor, porque podemos nos assentar à mesa contigo, ó Pai amado, neste primeiro domingo, ó Senhor, de ceia, ó Deus, para que nós possamos, ó Senhor amado, relembrar, ó Pai, que temos uma comunhão contigo, ó Pai, independente, ó Pai, se fizemos, ó Pai, por merecer, Pai, porque nós sabemos, ó Senhor, que a tua graça se derramou sobre nós, ó Pai, desde o princípio, ó Pai, te agradecemos, ó Pai, e agradecemos o teu santo nome, ó Pai. Amém. E Jesus, tendo agradecido, ao pegar o pão, ele agradeceu e o partiu, dizendo: esse é o meu corpo, ele é partido por vocês, se sirvam dele. Eu estou servindo tudo, eu sirvo até hoje o meu corpo que eu entreguei por vocês, a minha vida. Receba, se fortaleça, alimente-se e sirvam a outros. Lembre-se de mim, e isso é o que eu deixei para vocês, este legado. Transmita, entregue a minha vida enquanto aqui estiver. Pai, nós queremos te agradecer neste momento, Senhor Jesus, mais este dia, por podermos estarmos aqui, Senhor Deus, celebrando, Senhor Deus, a tua vida, Senhor Jesus, celebrando, Pai, a tua graça sobre as nossas vidas, Senhor Deus. Nós somos gratos a ti, Senhor Deus, porque neste momento, Senhor Jesus, nós estamos sentados à tua mesa, Senhor Deus, lembrando de ti, Senhor Deus. E obrigado, Pai, obrigado por este dia, obrigado, Pai, por esse início de ano, Senhor Jesus, em qual nós estamos aqui, Senhor Deus. Somos gratos a ti. Obrigado por este cálice, Senhor Jesus, que representa a tua vida em nós, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, porque nós sabemos que quando nós bebemos esse cálice, Senhor Deus, nós somos curados, nós somos restaurados e nós somos transformados. Por isso, Pai, nós somos gratos a ti. Consagramos esse elemento agora em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Semelhantemente, depois de ter comido o pão, o Senhor pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, um novo compromisso comigo, um novo testamento no meu sangue. Bebam todos, façam isso, lembrando-se de mim. Amém. Nós vamos servir. Quem vai participar
pessoas comprometidas com Deus. Aqueles que já se batizaram nas águas, então nós vamos oferecer a todos, mas somente aqueles que creem na palavra e querem praticá-la. Ah, mas eu estou em pecado, eu pequei. Então examine-se, peça perdão a Deus agora, enquanto você segura o seu cálice e participa. Agora, se você não se batizou nas águas e não quer se batizar, então aí não tem o porquê você se assentar à mesa, tá? Então aí você vai fazer para o seu mal. Vai ser servido, então os obreiros vão estar servindo, e você segura, não comam ainda, até que todos sejamos servidos e todos juntos participemos. Glórias a Deus. Como um símbolo, sirva a pessoa que está do seu lado, entregue para ela esse cálice e deixe ela entregar depois o dela para você. Procure alguém, faça isso. A Aline está ali, ó, mas procure alguém aí, Aline. Pode trocar com quem já trocou também, não tem problema. Glórias a Deus. Amém. Que você, e você que está recebendo depois, faça isso também. Fala, eu quero te servir. E sirva, troque a outro. Fala também, declare, você que vai participar. Pode trocar com mais de uma. Aproveita enquanto está fechado aí, vocês. Não tem problema. Isso é apenas um símbolo. Sabe, obreiros, aqui essa igreja é uma igreja de servo. Não tem sentido servir esse pão se você não serve Jesus para as pessoas que estão à sua volta. Se você não fala do amor, não mostra o amor de Jesus. Às vezes não é nem pregar a palavra, é mostrar a palavra pela sua vida. Se você não serve outras pessoas, você só entregar esse pão aqui não tem muito sentido. Mas que seja símbolo do serviço este ano, sabe? Alguém pode falar, mas pastor, eu sou obrigado a vir na igreja. Não, ninguém é obrigado. Você também não é obrigado a ir trabalhar amanhã. Você também não é obrigado a comer. Você só faz aquilo que precisa fazer, só isso. Então você não é obrigado a vir na igreja, tá bom? Amém.